Salve, salve, torcedor Alviverde, seja muito bem-vindo ao canal. A gente chega com muita informação do nosso Verdão. A gente vai iniciar o corte aqui com o Gazeta Esportiva, com o Salazar, direto da Academia do Verdão, trazendo as últimas notícias e as novidades para esse confronto de amanhã contra o Capivariano. E fechando o vídeo, rapaziada, a gente vai trazer um corte também aqui do All Sport com o PVC, trazendo informação privilegiada sobre a escalação. Arias pode ser sim titular nesse confronto de amanhã, na estreia dele com a camisa do Verdão, e ele vai falar também no final sobre o retorno ao Allianz. Então tem muita coisa importante pra gente falar aqui no vídeo. Você que quer ficar por dentro de tudo que tá acontecendo na Sociedade Esportiva Palmeiras, acompanhe esse vídeo até o final. Você que não é inscrito, dá aquela força pro canal, se inscreva, ative o sininho e deixe o seu like. Bora pro vídeo, rapaziada. Vamos agora pra Academia de Futebol, falar com o Thiago Salazar. Tem as últimas atualizações sobre o Paulinho. Boa noite, Salazar, tá contigo. Fala, Michele, boa noite mais uma vez para todo mundo que está aqui acompanhando o Gazeta Esportiva, o pessoal aí da bancada. Vamos falar um pouquinho de Paulinho, porque a gente sabe que o Paulinho está se recuperando de uma lesão grave na tíbia da perna direita, né, na canela da perna direita, mas nós temos poucas atualizações sobre isso. A nossa reportagem, no entanto, foi atrás, conseguiu algumas apurações e o que nós descobrimos é o seguinte: o Paulinho ainda não iniciou a fase de transição, ainda está sob cuidados do departamento médico, dos fisioterapeutas. A tendência na programação, pelo que a gente apurou, é de que o Paulinho vai começar essa fase de transição física no gramado no final deste mês de fevereiro, e tudo leva a crer, né, se nada acontecer de errado, tudo dentro do programado, o Paulinho deve ficar à disposição para o Abel Ferreira a partir da primeira quinzena de março. O Campeonato Paulista vai terminar dia 8 de março. Caso o Palmeiras vá para a final, portanto, o Paulinho é praticamente carta fora do baralho. Mas logo na sequência, após a conclusão do Campeonato Paulista, o Paulinho deve começar a aparecer na lista de relacionados de Abel Ferreira. Lembrando que ele passou por uma cirurgia no final de 2024 e também depois do Mundial de Clubes de 2025. Michele. Obrigada, Salazar. Bom, Paulinho, primeira quinzena de março, deve estar à disposição. O que você espera dele quando ele entrar no time do Palmeiras, Alex? Porque já é um tempão de espera, pois né? né? É um jogador que a gente sabe que está no Palmeiras há mais de um ano e todo mundo espera como se fosse um reforço contratado, né? Porque ele até agora jogou 20 minutos no Mundial de Clubes, foi até importante, fez o gol da vitória contra o Botafogo, que rendeu ao Palmeiras a classificação para as quartas de final e uma boa grana. E a grana que pagou parte do que gastou para trazer. Mas não interessa, né? É uma contratação que até agora não se justificou, porém existe ainda a possibilidade disso acontecer. Eu acho que o Paulinho, entrando a partir do mês que vem, aos poucos, ele vai ter que ter um tempo de readaptação ao futebol. A lesão que ele teve foi, além de ter sido muito grave, foi rara. Foi rara. Coisas foram acontecendo ao longo da recuperação que os médicos foram aprendendo a lidar com aquilo e corrigindo. Então, agora que ele está nessa fase final de recuperação, é torcer para que ele volte bem, sem sentir dor, e aí sim ele possa, aos poucos, ter aquela famosa minutagem e ajudar o Palmeiras. Ele, em plena forma, não tenho dúvida de que vai ser muito bom para o Palmeiras, mas acho que isso vai acontecer mesmo só depois da Copa do Mundo. E precisa resgatar a confiança, porque já que é uma fragilidade óssea... Claro. Né, é um lugar de acordo chato, com os últimos exames, até acrescentando ao que disse o Salazar, os últimos exames apontaram uma melhor cicatrização, mais firmeza ali na cicatrização óssea, que pode, inclusive, tirar o Paulinho do departamento médico. Ele tá no departamento médico, mas já trabalhou com bola levemente, não pode ter choque. Então é justamente isso que disse o Thiago Salazar. Ele precisa resgatar também a confiança, não só o ritmo de jogo, porque vai enfiar o pé numa dividida forte no futebol de hoje, né? O osso da canela tem que tá duro. E outra, tem que usar a caneleira de titânio, né? Nossa. A intensidade do jogo e até ele jogar 90 minutos, precisa ver, né? Se ele já vai entrar jogando 90 minutos. Acho que vai ser bem aos pouquinhos. Vai ficar na reserva, vai entrar 15 minutos. Igual o Neymar, quando fica muito tempo fora e volta, eles têm cuidado para colocar devagarinho, a mesma coisa. Com a entrada do Paulinho no time, o Abel, ele vai ter mais uma opção de tática para a parte ofensiva. Sem dúvida. Porque o Paulinho, ele não é um 9. Ele pode jogar junto. Quem sairia para ele entrar? Ele pode jogar junto com o Vitor Roque. Aí você pode tirar um dos meias que hoje são pontas, né? Pontas, meias. O time os caras tá do bem lado. cruzado ali, hein? Difícil, hein?
Agora, são muitas opções de altíssima qualidade. O Palmeiras vai ter o meio campo, tem já um meio campo muito bom. Ah, não tem os 5 marcadores. Não tem. Eu gosto Você tiraria quem? Eu gosto de ter um brucutu lá para fazer o trabalho sujo. Sempre gostei. Acho que é importante. Mas também adoro volantes que saibam jogar. O Palmeiras tem 2 que sabem jogar. Tem 2 meias bons que jogam pelo lado, né? Quem eu tiraria, não sei, porque tá chegando o Arias, eu preciso pensar um pouco. Assim, Pensa, enquanto você fala, Alex, você tiraria quem? Acho que hoje, pensando no elenco de hoje e contando com o Arias, que vai estrear amanhã, e com o Paulinho... Ninguém, né? Tem que ser tirar o Alan e tirar o Maurício. Aí você coloca o Arias no lugar do Alan, por exemplo, e o Paulinho no lugar do Maurício. Você muda taticamente um pouco, ousado, recua o Flaco, sei lá. Chegou... que se vire. Agora a gente vai falar do São Paulo. Marina Buffon tem informações sobre a reunião do Conselho Consultivo do Tricolor Paulista dessa sexta-feira. O que está acontecendo aí nos bastidores do clube? Fundamentais para impedir um tempo contra o Velo Clube e não conseguiu ser aquele Neymar. Salazar, o que mais você separou do Palmeiras pra gente hoje aqui? Olha só, Michele, você está vendo aqui o portão aberto aqui da Academia de Futebol, alguns carros passando. Isso aqui é o elenco do Palmeiras chegando agora para concentração. Afinal, amanhã, quartas de final, contra o Capivariano. O Palmeiras se classificou na segunda colocação. Capivariano, 7º colocado na tabela da primeira fase do Paulistão. Importante lembrar, a única vantagem ao Alviverde é jogar diante do seu torcedor na Arena Barueri. Arias treinou com o grupo aqui na Academia de Futebol hoje, participará de uma atividade na manhã de amanhã, desse sábado, e deve começar, portanto, no banco de reservas. Voltando agora para falar rapidamente sobre o derby, o TJD confirmou as denúncias feitas por causa de toda aquela confusão ocorrida na Neoquímica Arena. Então, rapidamente, o Andreas Pereira, segundo o TJD, não cometeu nenhuma infração por pisar ali na marca do pênalti do gramado do estádio do Corinthians, não foi denunciado. Em compensação, Luigi pode pegar de 1 a 6 jogos por conduta contrária à ética e disciplina. Abel Ferreira, denunciado por desrespeitar a arbitragem, pode pegar de 1 a 3 jogos de suspensão. O gandula Alessandro Silva foi denunciado por agressão física, pode pegar de 35 a 180 dias de suspensão. E Corinthians e Palmeiras, como instituições, podem também pagar algumas multas se forem condenados. Michele, volto com vocês. Obrigada, Salazar. O que você achou, Alex? Achei ótima a não punição do Andrés. A não punição ao Andrés Pereira, o julgamento. Acho que foi uma coisa que se faz no campo a vida inteira na história do futebol, e agora punir o cara por causa disso. Punição máxima seria um cartão amarelo. Cartão amarelo que o árbitro vai ter julgamento para dar um cartão amarelo. Não dá. Exato, não tem peso para isso. Não tem peso e nem legislação para isso. Agora, o Luigi, ali você pode levar em consideração que ele pôs em risco a integridade física de outra pessoa. Sem querer também a gente fala, né? Sem querer também é falta. Será que ele foi grosso? Ele quis chutar a bola na placa e errou e acertou a torcida? Acho que ele quis realmente extrapolar a alegria ali de chutar a bola. Mas vale um julgamento, ok. Vale, talvez pegue um jogo. 1 a 6 jogos, tudo bem. É que os 6 jogos seria legal se ele tivesse... Vamos botar 2 jogos. Olha, ele chuta a bola e bate no rosto. E se é uma criança que a criança morre? Isso aí. Né? Então, foi realmente uma atitude inconsequente. Pode. Não digo que teve maldade, óbvio que não teve maldade, não foi premeditado, foi algo assim, de momento, o coração explodiu, mas foi uma atitude errada e que aí sim pode merecer um julgamento, mas uma punição tranquilinha também, né? Nada, se for um jogo e tá beleza. O Abel Ferreira já foi punido, pô. Não pode mais gesticular pro árbitro, não pode mais nada, né? Mas não pode nem dar uma... O Abel já foi punido, ele foi expulso. Pra mim, não merece mais um jogo. Também acho que não. Até porque ele não bateu boca, ele aceitou a expulsão, ele botou o rabinho no meio das pernas e foi embora. Chegou a hora de conferir as principais notícias de hoje do Jornal da Gazeta. Latifi, quero saber desse Verdão e o que a torcida quer saber, né? Se o Arias estreia, se vai ser titular, se não vai, porque o Abel parece ter encontrado o seu time ideal e ele mesmo já falou, não é fácil entrar no time e tal. Mas Arias vem aí com toda a pompa, todo o dinheiro que ele custou e toda a expectativa da torcida também. Será que ele estreia no fim de semana como titular? Fica no banco? Como é que vai ser? Pois é, Lu, boa tarde, Sá, PVC, pessoal que está acompanhando a gente. O jogo de amanhã
tudo gira em torno disso, né? A expectativa de ver o Arias em campo, reforço que custou muito caro, né? 25 milhões de euros, e que não deve começar o jogo como titular, viu? Acompanhei ontem vocês no de primeira, vi que o PVC também trouxe essa informação. Então o Arias deve começar entre os reservas. Ainda sobre o time do Palmeiras, alguns garotos que tinham entrado durante o Campeonato Paulista não vão jogar. É o caso do Benedetti, do Riquelme e do Eric Belé. Os três estão jogando nesse exato momento, inclusive na estreia do Palmeiras no Brasileirão Sub-20 contra o Grêmio. Então esses três dificilmente vão para o jogo. E tudo isso porque o Abel conseguiu ver o elenco crescer nesses últimos tempos, né? A gente teve o retorno do Evangelista, retorno do Felipe Anderson, contratação do Arias. Então esse elenco acabou inchando. E aí os garotos que entravam às vezes, ajudaram na fase de classificação do Paulistão, acabaram perdendo espaço. E o time que deve entrar em campo é esse ideal que você citou, com o Maurício jogando pelo lado esquerdo e aquele time que todo torcedor do Palmeiras já se acostumou, né? Vamos lá, Carlos Miguel, Kelvin, Gomes, Murilo e Piquerez, Marlon Freitas, Andréas, Alan, Maurício e Flaco Roque na dupla de ataque. Muito bem, Arias fez até agora 3 treinos, não foi isso, Latifi? Pois o Palmeiras folgou segunda e terça, né? A primeira folga em muito tempo que eles puderam descansar, porque não sei se vocês lembram, o PVC vai lembrar, ele que gosta desses pequenos detalhes, que muita folga, pouca obrigação. Esse foi o discurso que ecoou muito no ano passado no Allianz Parque pela falta de bom desempenho, e o Palmeiras folgou segunda e terça, aproveitando o carnaval, ganhou todos os clássicos, líder do brasileiro, melhor grande entre os paulistas, os grandes paulistas. Então foi uma folga tranquila. O Arias treinou na quarta, na quinta e hoje. Então a gente eu e a Lu, a gente estava se preparando para o programa, a gente até conversou, né, Lu? Outros reforços prontos que chegaram ao Palmeiras, né? O caso do Vitor Roque e do Andrés. O Vitor Roque, ele fez 4 treinos pelo Palmeiras e já jogou como titular na semifinal contra o São Paulo no ano passado, né, no Paulistão. O Andrés não, o Andrés ficou 9 dias até poder estrear. Então o Arias, que é o reforço da Presidente, como o Abel Ferreira disse, pode ganhar seus primeiros minutos aí amanhã contra o Capivariano. A tendência neste momento é que não tem essa mesma estratégia do Abel, que foi colocar esses caras logo de cara mesmo, logo de largada. PVC, 3 treinos para o Arias até agora, e você já vinha, né, com essa sua percepção que o Arias começaria no banco de reservas. É isso mesmo? É o que o Abel deve fazer? Que forma ele pode ser utilizado já nesse jogo? Entrando no segundo tempo, no decorrer do jogo, como você imagina que o Abel vai começar a utilizar esse reforço que chegou? Acho que ele vai jogar com o time titular e vai colocar o Arias no segundo tempo. E se o Arias não fizer... E aí é possível que o Arias faça o primeiro jogo como titular contra o Fluminense. E aí, Flávio, se o Arias fizer o primeiro jogo como titular contra o Fluminense, e se ele fizer gol, bom, deixa pra lá. É a lei do ex, PVC, essa coisa tão rara no nosso futebol. Ele vai comemorar, não vai? Aí vai ter lei do ex. O PVC detesta a lei do ex. Não, ouve essa comparação que ele vai fazer. Se seu marido for numa festa e encontrar esse, ele dá um beijo no rosto dela para cumprimentar ou não? Uai, sim, né? Educação. E eu não sou uma pessoa ciumenta. Sim, na boa. Tá bom. Justo. Adriana, pode cumprimentar o ex-PVC? Ou claro você é ciumento? Lógico que pode. Não, primeiro que isso, o que você não determina o que ela tem que fazer, né? Não importa a sua opinião. Não importa em nada a sua opinião, do que a Adriana faz da vida. Mas... Além do que os ex dela tem 30 anos atrás, né? Então não tem problema. Caduca? Ex-caduca? Não caduca. Pode até voltar com ele depois. Não é não, PVC. Isso voltar com eles depois aí não. Ele já foi. É replay, né? Enfim, mas eu acho que ele vai para o segundo tempo e acho que talvez faça o primeiro jogo como titular contra o Fluminense, dependendo do desempenho do time e do que ele vai fazer contra o Fluminense. Os 2 jogos em Barueri. Atenção, não tem data para o retorno do Allianz Parque, tá? É muito, muito, muito provável que o Allianz Parque o Palmeiras não volte ao Allianz Parque durante o Campeonato Paulista, até o final do Campeonato Paulista, que termina já 8 de março. 8 de março. Não está descartado que a final aconteça no Allianz Parque, mas é muito difícil que aconteça.
não se trabalha com data. Então, ponto importante essa informação. Não se trabalha com data, mas se trabalha com a possibilidade ainda remotíssima de ter a final ali. Minha impressão, tem gente falando que é abril, tem gente falando que é depois da Copa, o gramado está ali. O que se fala na obra do gramado do Palmeiras, o cronograma era março, desde dezembro. E a chuva atrapalhou. As chuvas do verão de São Paulo atrapalharam. Se eu tiver que arriscar uma data, eu diria 18 de março, o jogo contra o Botafogo. Por quê? O jogo do dia 15 de março, domingo seguinte à final do Paulista, é contra o Mirassol, mas nos dias 13 e 14 tem show do Luan Santana no Allianz Parque. Aliás, hoje e amanhã também tem show no Allianz Parque. Então ficou nessa rotina de passa a cola, monta o palco, desmonta o palco, coloca uma camada, monta outro palco, desmonta o palco, coloca outra camada, choveu de novo. Então isso foi jogando para frente. Acho, mas o cálculo é meu, que é possível 18 de março contra o Botafogo. Mas a W Torre não trabalha com data até esse momento e vai ter um esforço para fazer a final do Paulista, mas é quase certo que o Palmeiras terá que jogar a final do Paulista em Barueri. Aí, né, PVC esmiuçando pra gente todo esse calendário, essas questões com o gramado do Allianz Parque também, onde o Palmeiras deve mandar seu jogo. Gabriel Arias, nesse primeiro jogo, como é que ele pode ser utilizado pelo Abel? É boa essa estratégia de vai no segundo tempo, começa mais pianinho, mas já sai de cara como titular contra o Fluminense, contra o ex-clube. Tem toda uma carga esse jogo, né, porque ele tem uma relação muito especial com o Fluminense, que tentou a contratação dele para voltar, não conseguiu. Então tem esses elementos ainda para apimentar essa situação. Ele tem que jogar despacito, né? Vai com calma ali, o Arias. O jogo contra o Capivariano é um jogo que tende a ser um pouco mais calmo para o Palmeiras, tranquilo. Joga ali uns 20 minutinhos, tira o preço da estreia numa eventual classificação. E aí para o jogo contra o Flu tem mais um tempo, para ele já estar acostumado ali. É um jogo muito psicológico para o Arias, esse contra o Fluminense, né? Porque tecnicamente a gente não nega que ele é um grande jogador e aí vai ter uma questão natural de entrosamento. Bom, rapaziada, esse foi o corte que eu trouxe para vocês. E primeiro com o Gazeta Esportiva, fechando o vídeo aí com o All Sport. Cara, a expectativa da mídia, pelo que o Abel costuma fazer, é não colocar o Arias como titular. Mas, para mim, sinceramente, ele já poderia ser titular amanhã, sem sombra de dúvida, tá? Foi falado aí sobre as folgas, o Palmeiras deu folga na segunda e na terça, só que o Arias foi treinar terça-feira, sozinho, né? Sem o elenco. E quarta-feira já treinou com todo o elenco. Mas ele já tinha treinado no domingo e no sábado com todo o elenco. Então, assim, o Palmeiras vai muito bem para esse jogo e a gente acredita que o Arias poderia ser titular, só que, como o Abel normalmente prefere, não deve colocar ele como titular, mas no segundo tempo, com certeza, Arias entra para fazer a sua estreia com a camisa do Verdão, se Deus quiser, com uma classificação tranquila para cima do Capivariano, com todo o respeito, mas é um time infinitamente mais fraco, tá? Então a expectativa para esse jogo de amanhã é casa cheia lá em Barueri, pela estreia do Arias, não pela grandeza do jogo, que todo mundo, né, tem essa expectativa da vitória do Palmeiras para cima do Capivariano. Então, o fato amanhã da casa tá cheia é para ver a estreia de John Arias, né? Mais uma vez na Arena Barueri, que o PVC falou aí também sobre o Arias, né? Então, o cronograma acabou sendo atrasado pelas chuvas e é muito show, né, cara? A gente já sabe que o Arias é mais um lugar para show do que para futebol. Essa é a grande verdade, mas o negócio ficou muito bom para o Palmeiras, então a gente tem que conviver com isso. Então, muito provavelmente, o Palmeiras chegando até a final, se Deus quiser, a informação que eu já tinha, até antes daí do PVC falar, a gente trouxe aqui para vocês ontem, para quem acompanha o canal, é que a expectativa do Palmeiras é voltar sendo a final
no mando do Palmeiras, né, chegar na final lá no Allianz Parque. Então não tem uma data cravada para o retorno para o Allianz, mas o Palmeiras tem sim essa expectativa de chegar à final e aí o Palmeiras conseguir fazer esse jogo lá no Allianz Parque. Então eu quero saber de você que acompanhou o vídeo até o final, qual a sua expectativa para esse confronto de amanhã, o que você acha que o Palmeiras vai fazer, o que o Abel vai fazer, principalmente nessa escalação sobre o John Arias. Então compartilha com a gente a sua expectativa e o que você acha que o Abel vai fazer, tá? Deixa aí nos comentários. Você que não é inscrito, dá aquela força pro canal, se inscreva, ative o sininho para você não perder nenhuma novidade aqui do seu Verdão Todo Dia, que literalmente todos os dias a gente vem trazendo um corte com tudo sobre o nosso Palmeiras para você ficar atualizado. Você que puder deixar o like e deixar o hypar o vídeo, ajuda demais o nosso trabalho. Eu fico aqui o dia inteiro procurando matéria e notícia para trazer para você. Então quando você hypa o vídeo, o YouTube entende que é um vídeo legal, que é um canal bom, que leva boas informações do nosso Palmeiras. Então ele acaba entregando para muito mais palmeirense. Valeu, rapaziada. Um grande abraço.